No fechamento de mês, a gente vai ter a consolidação do nosso demonstrativo de fluxo de caixa, ou seja, aquela foto do relatório das atividades, né, das movimentações que a gente teve no período anterior. Para isso, eu criei aqui um relatório, uma empresa teste, para a gente entender a estrutura e entender quais são os nossos potenciais de análise que a gente vai ter a partir dessa composição aqui. Então, essa estrutura aqui, ela está baseada num método de custeio variável, onde eu vou ter o agrupamento de contas variáveis, um saldo bruto, que também a gente pode chamar de margem de contribuição, os gastos fixos, um saldo operacional e um saldo líquido. Essa estrutura de DFC, né, com base no método de custeio variável, ela é utilizada também no demonstrativo de resultado, né? Na verdade, ela parte do demonstrativo de resultado e a gente utilizou essa mesma estrutura, a gente está utilizando essa mesma estrutura de custeio variável para formulação do nosso DFC, que essa estrutura ela potencializa muito a nossa análise. Então, ela fornece informações aqui que a gente vê a deficiência, em que ponto está, e consegue tomar a decisão de melhoria para o futuro. Então, a estrutura está composta por entradas operacionais, né, ou seja, aquelas entradas que vêm da atividade de operação da empresa, os nossos gastos variáveis, composto aí por custos variáveis, que são os fornecedores, né, as compras de matéria-prima e reposição de estoque, as nossas despesas variáveis, que é composta pelos fretes e pelas comissões, os nossos impostos pagos, e as entradas operacionais menos os gastos variáveis, a gente vai ter o nosso saldo bruto, a margem de contribuição, que é o recurso que sobra para a gente pagar os fixos. Então, abaixo dessa conta, a gente vai ter todos os gastos fixos. Lembrando que essas contas elas são todas referenciadas no nosso plano de contas. Tá? Saldo bruto menos os nossos fixos, a gente vai ter o nosso saldo operacional, a geração de saldo operacional, que é uma das informações mais importantes que a gente tem aqui, que é o indicador que nos mostra quanto de dinheiro de operação essa empresa está gerando, que é um dos fatores de análise mais que a gente deve ter mais atenção. Então, num planejamento orçamentário, a gente sempre tem que buscar que a empresa tenha um saldo operacional positivo. Né? E o indicador aqui, percentual, é o que nos fornece a visão se esse saldo ele está abaixo do recomendado, na média de mercado ou acima da média. Então, quando esse percentual está deficiente, a gente precisa analisar uma composição, né, a composição das contas, identificar qual conta tem algum desvio, né, negativo e fazer alguma ação para melhorar aquele indicador lá. Então, a análise vertical, né, essa análise vertical, ela representa o peso de cada conta em relação ao total. E ela que nos fornece a saúde daquele indicador. Então, se esse 49% aqui ele está interessante ou não para custos variáveis, se esse 1.73 ele está interessante para despesas variáveis, se esse 7.3 ele está interessante para impostos e assim por diante. Então, quando a gente tiver algum indicador que está fora do normal, a gente vai ter uma ação para buscar corrigir aquela conta para os meses futuros e assim automaticamente vou melhorar a eficiência de geração de saldo operacional do meu negócio. E abaixo do saldo operacional a gente tem as atividades de investimento, que são investimentos que eu tenho dentro da empresa, e atividades de financiamento, que nesse exemplo a gente não tem lançado aqui, que são atividades bancárias, né, como captação de empréstimos e pagamento de empréstimos. E por fim, a geração de saldo líquido, a geração de caixa livre que essa empresa tem no período, contando atividades operacionais e atividades não operacionais. Mas vale ressaltar que a composição desse relatório, né, é formada pela junção dessas contas e o peso que ela tem em relação ao total. E esse peso que vai nos fornecer um potencial de análise. É interessante você entender como que é formado esse indicador, que vai facilitar muito o entendimento do nosso método da régua financeira, que é na próxima aula, e assim potencializar o seu conhecimento para aplicação e também para projeção orçamentária do seu negócio.
Eu vou disponibilizar também um documento identificando quais são os padrões médios de cada setor da economia, para que você que tenha na sua empresa identifique os padrões com uma média brasileira e verifique se esses padrões estão dentro ou fora do padrão, até para facilitar você a tomada de decisão. Espero vocês na próxima aula para a gente falar sobre a régua financeira e o planejamento orçamentário, que é um método que vai mudar o jeito como você conduz o seu negócio.